Eu vou passar a palavra, então, agora para os nossos convidados. Vamos começar com você, doutor Rafael? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Lu. Assim, isso aqui, a cada ano parece mais uma cebola, com mais camadas, onde você vai tirando uma camada e vai chorando, aí você tira outra, chora mais. É um negócio surreal, né? Mas eu queria explicar uma coisa que é importante para o público mais leigo, não médico, que está nos assistindo, ou que está aqui presente no anfiteatro. Assim, vocês devem estar se perguntando, pô, Rafael, vocês ficam falando de droga nova, inovação, tudo que eu quero é ter um médico que cuide, que me acolha, etc. E são coisas paralelas, que também é necessário isso, ter um médico para chamar de seu, um sistema que acolha bem o paciente, que tem cuidado paliativo. Mas existe um espaço crescente, um gap crescente entre o benefício que uma droga inovadora pode dar em termos de curabilidade e longevidade em relação àquilo que uma assistência adequada, um bom sistema de saúde pode dar. Então você pode não ter um médico para chamar de seu, mas se você tiver uma droga extraordinária oral, que revolucionou o tratamento de determinada fração dos cânceres de pulmão, vai fazer você conviver com a doença por muitos anos, ou uma imunoterapia que vai te dar a chance de ser curada. Então, quando a gente fala meu SUS é diferente do seu SUS, existem coisas que a gente não vai conseguir reproduzir entre um hospital e outro, que são essa assistência, um ótimo cirurgião, um sistema de radioterapia atualizado, isso a gente não vai conseguir reproduzir e homogeneizar entre hospitais do SUS. Mas a droga, ela tem que ser homogeneizada desde que a droga seja boa. E a gente se apegar a drogas da década de 70 não é a resposta. A resposta é a gente tem que avançar. E esse avanço, neste momento, em oncologia, o que está revolucionando o prognóstico de pacientes, são drogas. Por isso, a gente tem uma mesa para falar, meu SUS é diferente do seu SUS no que tange a drogas e não tanto no que tange a equipe multidisciplinar ou a recepção ou ao mesmo ao médico ou ao cirurgião que vai operar. Então isso é muito importante. A outra coisa que a gente tem que lembrar é que a distância entre o ideal e o que está sendo praticado, ela está se ampliando a olhos vistos. Para vocês terem uma ideia, um hospital como o Einstein hoje tem um departamento de medicina de precisão, de medicina personalizada, que permeia a oncologia, mas vai muito além disso. O Fernando, inclusive, dirige esse centro. E por que isso? Porque enquanto antes eu tentava dar uma chicoteadinha numa doença, o câncer de pulmão, vou lá dar uma chicoteadinha com uma droga específica, com o tempo surgiu um chicote, um multi-chicote, ou imagina uma poça d'água onde eu jogo uma pedra e faz uma onda que vai para todos os lados e que atinge todos os cânceres, ou a maioria dos cânceres. Isso é imunoterapia, afeta o tratamento de inúmeras doenças, não só aquela que eu dei uma chicoteadinha. E terapias-alvo é a mesma coisa, independe de ser do câncer do pulmão, do intestino, da mama, se tem o alvo e eu tenho a terapia-alvo, eu consigo atingir. Então, o conceito da medicina, não só na oncologia, está mudando e a gente está lá apegado à época da pedra, de ficar dando quimioterapia, porque a cesta básica da OMS diz que aquelas são drogas adequadas. Não são, estão cada dia menos sendo adequadas. Então, todos nós aqui temos que pensar em alguma forma para mudar esse status quo de como é feita a saúde oncológica no SUS. E reproduzir ou repetir o mesmo que aconteceu nas últimas décadas não vai trazer um resultado diferente. Portanto, as pessoas têm que mudar, o interesse político tem que mudar e priorizar isto. Tá? Chega. Queria passar a palavra para o doutor Bruno. Doutor Bruno. Obrigado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, doutor Tiago, doutora Helena. Tentando ser bem objetivo quanto àquela instigação final que o Tiago fez. O que nós precisamos fazer? Tem uma coisa que há algum tempo já vem me incomodando, que se faz pouco, que é discutir preço dessas tecnologias. E discutir preço com, inclusive, a indústria. Porque a gente trabalha muito aqui de que
as medicações novas estão surgindo e são promissoras, e isso precisa ser incorporado pelo SUS, por planos de saúde. Enfim, isso demanda orçamento, investimento, que essa é a segunda discussão. Nós temos que discutir orçamento, mas temos que discutir preço. E essa é uma discussão. E veja, isso está sendo feito, inclusive, em países de renda alta, em países ricos, cujos sistemas públicos de saúde, naqueles que têm um sistema amplo, integral, ou mesmo privado, ou mesmo os que não têm sistema público e privado consistente, também está afligindo. Só que, assim, é uma discussão em nível mundial, porque isso demanda grandes fabricantes, isso traz a Big Pharma para a discussão, mas ela precisa ser feita, porque não vai se sustentar. É irreal qualquer discussão que a gente leve adiante aqui, técnica, se a gente não tornar esses medicamentos acessíveis. Então, isso tem que ser feito. E eu sinto falta, em muitas dessas discussões, da presença desse debate, inclusive com representantes da indústria farmacêutica. Segundo lugar, a gente precisa discutir investimento e orçamento. Assim, tem toda havia, pelo menos até então, uma dificuldade técnica de compreensão de incorporações dessas tecnologias do câncer no SUS, justamente pela ausência de protocolos clínicos. Então, se você não tem PCDT, os medicamentos, via de regra, apesar daquela lista de incorporações que o Thiago mostrou, a regra é que eles não sejam nem avaliados pela Conitec, fica a critério de cada hospital decidir, mas, enfim, isso acabou sendo superado tanto por uma disposição do próprio Ministério da Saúde em passar a discutir incorporação e elaboração de protocolos clínicos, como pela lei nova. Todo lugar que eu vou, Thiago, eu falo, talvez já tenha falado em alguma das nossas audiências ali, que essa lei ela foi publicada na véspera do Natal do ano passado, que ela é um presente de Natal sem pilhas, né? Naquela linha de que vem uma coisa muito legal, tudo, mas se a gente não conseguir colocar pilha nela, ela não vai funcionar. O que a gente percebe depois disso, inclusive conversando com o pessoal da CGCAM, uma preocupação técnica muito grande de fato, fazer valer. Não é coisa simples, você elaborar um PCDT, e atualizar um PCDT após cada incorporação é uma coisa muito complicada. Isso vai demorar tempo, nós temos todo um passivo. Não é uma doença nova que surge, nós vamos começar um PCDT. Você tem todas aquelas que já existem. Isso demanda tempo, mas existe um empenho grande. A Conitec está avaliando. A Conitec está considerando, inclusive, aí eu volto a pegar na questão de discutir com a indústria, várias tecnologias que se apresentam como promissoras, mas que na prática não são. E aí começa a analisar também custo-efetividade, porque essa é uma outra discussão que a gente não pode esquecer. Eu não tenho os números exatos aqui, mas houve relatórios recentes de agências europeias, algo no sentido de que 80%, 85% das novas tecnologias, inclusive para o tratamento de câncer, não são revolucionárias como se apresentam, mas muitas são. Então, essas questões técnicas de analisar eficácia, efetividade, segurança, custo-efetividade, isso tem sido feito. A própria CGCAM faz isso, só que chega no momento que a gente sabe que a questão parou não é porque é técnica, é porque falta dinheiro. A Conitec incorporou. A Conitec, inclusive, quando faz esses relatórios de incorporação, ela faz análise de impacto orçamentário. Então, quando o Ministério da Saúde incorpora, acolhendo um relatório da Conitec, uma recomendação da Conitec, ele já sabe mais ou menos quanto vai custar aquilo por orçamento. Então, parou ali, é questão orçamentária. Então, essa lista aí não é porque precisamos elaborar o PCDT, de fato precisa. Precisamos definir se a compra vai ser centralizada, pactuar na CID, de fato precisa. Mas o pano de fundo é financeiro. Né? Então, nós estamos no momento em que, acho que é oportuno para rediscutir isso, porque já se aventa também uma discussão muito importante, eventual supressão do piso da saúde. Nós temos um momento em que se discute também como esses recursos da saúde vão ser alocados, porque existe uma participação cada vez maior de emendas parlamentares. Então, eu acho que é uma questão muito mais, talvez, política do que jurídica, porque a gente precisa de dinheiro. Né? É isso. Eu tenho, assim, eu tinha muita coisa para falar, mas eu ficaria aqui o dia inteiro. Só uma outra coisa para finalizar minha participação. Quando se fala do meu SUS, o seu SUS, né? É muito complicado a gente ver, além de diferentes estados e municípios que conseguem fazer um aporte complementar de recursos diferenciados segundo a capacidade financeira de cada um, e isso gera condições diferenciadas também de cada instituição oferecer um tratamento. A gente tem uma diferença muito grande entre CACONS e UNACONS na capacidade de captar recursos por fontes alternativas. A gente tem alguns que conseguem um apoio político, um apoio popular muito grande e conseguem recursos lá onde eu atuo
O CACOM muito bem estruturado, inclusive, eu acho que mais da metade dos recursos ele consegue captar junto à sociedade civil para conseguir assegurar um tratamento. Enquanto for assim, nós não vamos ter igualdade, nós não vamos ter. Então, uma das medidas fundamentais que me parece que foram trazidas agora com a lei nova, vamos precisar colocar pilha nela, é essa previsão de elaboração de PCDT, inclusão de medicamento em lista e essa APAC exclusiva para o medicamento. Porque se você não sabe quais são os medicamentos que podem ser utilizados, nessa lógica das diretrizes diagnósticas e terapêuticas, qualquer APAC pode ser justificada, é para o tratamento em geral. A partir do momento em que nós temos um medicamento incorporado em uma PAC que deve ser exclusiva para custeá-lo, a coisa começa a ficar um pouco mais objetiva. Eu me coloco à disposição, mais à frente, se for o caso, para outras considerações. Queria só aproveitar, acho que é importante isso que o Bruno traz, né, a questão dos preços. Eu também, é uma coisa que eu vivo vivo esse choque, assim, né? A gente tem que tentar ter mais clareza do que é um preço justo, né? Eu acho que esse debate realmente precisa acontecer. E aí eu fico pensando assim, como é que eu consigo ter, para mim mesmo, assim, uma reflexão individual, que aquele preço é justo, né? Como é que eu posso ter uma confiança regulatória de que aquele preço é justo? Hoje você, teoricamente, tem ali a CEMED. A CEMED, a gente sabe que não é um preço real, é um preço muito acima do praticado. Então, assim, não é um preço justo o preço CEMED. Se todos praticam um preço abaixo, obviamente, ele não é um preço justo. Agora, eu acho que, qual que é a raiz? Assim, a gente precisa talvez ter algum órgão, talvez é um debate na CEMED. Será que o preço da CEMED, a gente não tem que mexer naquela lógica de precificação? Talvez sim. E aí eu lembro muito do Yuval Harari. Assim, o Yuval Harari foi no Roda Viva, e aí uma jornalista perguntou para ele, você não acha que a sociedade, as empresas têm que ter mais responsabilidade para a gente poder não ter esses abusos? Aí ele deu uma resposta, que para mim foi uma mudança de chave. Ele falou assim, olha, é sempre bom que todo mundo tenha responsabilidade, que todo mundo possa fazer... Mas assim, não dá para a gente ficar esperando que uma empresa, né, lucrativa, que ela vai realmente assim abrir mão de lucro para poder, enfim, fazer a função dela não é benemérita, assim, é uma função comercial. Ele falou assim, em última instância, o Estado é quem tem o poder de polícia, quem tem o poder de regulação, é quem pode estabelecer limites. Então, em última instância, o Estado tem que liderar um movimento para, por exemplo, no caso de preço justo, o que é um preço justo? Né? E eu tenho falado muito sobre isso, e eu também tenho sentido muito pouco eco, assim, sabe? Muita pouca, realmente, engajamento real para a gente poder rediscutir modelos de precificação. E eu não estou dizendo que, eventualmente, tem que ser um valor baixo, preço justo. Só que, para a gente saber o que é preço justo, a gente tem que ter alguns critérios. E eu não me sinto confortável hoje para dizer nada, nenhum. Talvez o que a gente tem de mais perto disso são os limiares da Conitec, né, que tentam dar uma certa ponderação ali do que seria um preço razoável para o sistema. E mesmo nisso, você também, assim, às vezes você vê que tem situações em que podem oferecer abaixo do limiar. Então, talvez o preço justo não seja exatamente o limiar. Outras vezes, você vê que você vê falas assim de laboratórios que não conseguem chegar abaixo do limiar. Aí você fica assim, mas será que ele também não se estressaria mais, assim, para... E aí, será que o limiar é justo? Enfim, eu tenho dúvidas, eu não tenho isso claro em mim. Agora, eu acho que, para fechar também, a Conitec talvez ela tenha que ter, na hora de decidir, uma avaliação efetiva se vai ter recurso. Porque, assim, se não tem recurso, assim, você mesmo já falou várias vezes ali, né? Eu acho essa uma ótima sacada. Se não tem recurso, não deveria incorporar. Esse é um dos requisitos para a incorporação. Exato. Exato. E aí, assim, se incorporou e depois verificou que não tem recurso, faz uma portaria desincorporando. Assuma o ônus político disso, obviamente que vai ter um ônus político, mas é coerente com o discurso. Agora, incorporar, ter um prazo, né, e já ter negociado, já ter avaliado que é um custo relativamente, ou pelo menos eles consideram um custo justo para incorporar, e não dá. Aí eu acho que assim, eu não consigo achar coerência nessa... Ou então que diga, eu não vou incorporar por conta desse impacto orçamentário, mas que fique isso claro, porque eu não tenho condições de pagar. Porque o que se faz é que se incorpore e depois fique buscando, às vezes, justificativas para não disponibilização, que no final é aquela que não se tem coragem de dizer. Existe... Claro. Luciana, assim, mais uma vez,
uma satisfação a gente estar aqui nesse fórum e discutir esses tópicos que estão na nossa realidade e afetando o nosso dia a dia. Então, quando vocês trazem uma atualização do estudo de 10 anos depois, mostrando que não apenas a heterogeneidade do tratamento do câncer de pulmão ainda é uma realidade nas instituições do SUS, mas outras coisas que também já poderiam ter sido modificados. Por exemplo, os protocolos assistenciais institucionais são mandatórios na norma de credenciamento e acompanhamento da rede de oncologia no SUS. Deveriam estar disponíveis para a sociedade. Não deveria ter essa dificuldade e esse insucesso em obter esses protocolos assistenciais. Não mudou esse cenário, vocês tiveram a mesma dificuldade de acesso à informação. Não tenha dúvida que aqueles que enviaram protocolos, os que têm, devem ter uma condição de assistência ainda diferencial em relação àqueles que não enviaram ou responderam ao estudo. Porque o Tiago até costuma dizer isso, e eu acredito que é uma verdade, quando você traz luz a esses processos, traz publicidade a essas informações, todos ganham, porque permite esse controle externo a respeito da adequação do que está se fazendo a uma diretriz publicada no Ministério da Saúde ou um PCDT publicado no Ministério da Saúde. Então, o diagnóstico e os problemas continuam os mesmos e as soluções ainda são soluções que passam, talvez, por coisas que ainda não necessitem de grandes investimentos, que seria transparência em relação a esse aspecto muito central, que é qual é o protocolo e a rotina de tratamento que você vai se submeter no hospital A, B, C e D. Segundo, o que eu vejo é que há uma heterogeneidade em relação ao acesso a tecnologias e, talvez, estudar o caso desses hospitais que estão oferecendo algum acesso diferencial possa trazer luz de porque em alguns locais é possível, outros não. Vai redundar no que foi mencionado aqui. A nossa estrutura de financiamento ela é heterogênea. Então, cada CACOM, NACOM tem uma equação de financiamento diferente e consegue oferecer, portanto, um perfil diferente de alternativas de tratamento. Vamos para a Conitec, passivo de incorporação de tecnologia, diagnóstico preciso. A Conitec faz avaliação de impacto orçamentário, há uma discussão em relação à conveniência, à oportunidade de se fazer aquele investimento naquela ação de saúde, e isso foi considerado na decisão, incorporando ou não um determinado procedimento. Ora, pois, nós temos um sistema que gera a necessidade de investimentos novos em saúde. No entanto, não temos, administrativamente, uma previsão de reajuste orçamentário que permita suplementar o orçamento do Ministério da Saúde de recursos necessários para fazer frente àquela incorporação que foi admitida como necessário, custo-efetivo e com impacto orçamentário aceitável no âmbito do SUS. Então, se a decisão técnica foi tomada, os atores políticos deveriam providenciar o ajuste orçamentário. Existem mecanismos administrativos para se fazer aporte suplementar de orçamento, tanto de iniciativa do Executivo quanto de iniciativa do Parlamento, que seriam possíveis alternativas que talvez até devessem estar previstas nessa lei, porque é o que daria, sim, garantia de sustentabilidade desse processo de incorporação de tecnologias. Na medida que você precisa de mais recurso para uma nova tecnologia, se mais recurso não for provido ao Ministério da Saúde, esse impasse, que vai levar meses, anos, vai continuar acontecendo. O investimento precisa se fazer se você julgou que aquilo era necessário para a sociedade. Ou, do contrário, desincorpora, como o Tiago colocou. Mas eu acho que, se o caminho foi feito e essa avaliação de oportunidade já foi tomada e ratificada pelo secretário, pelo ministro da Saúde, a responsabilidade é, sim, ultrapassa o Ministério da Saúde, é do governo, do Executivo, e na falta do Parlamento, de fazer com que crédito suplementar seja disponibilizado para essa a função.
E aí, evidentemente, o trâmite de um PCDT, o trâmite administrativo, é 20 dias. Não é uma coisa absolutamente limitante para acesso a nenhuma tecnologia. A compra centralizada ou a PAC específica de medicamento? Bom, louvamos aqui a questão do blinatumomab, a PAC específica de medicamento. Mas eu lembro que esse foi o mesmo caminho tomado para o imatinib lá atrás. E todos sabemos o que aconteceu com o acesso ao imatinib ao longo dos anos, à medida que o valor da PAC não sofre reajuste. E nós temos inflação e reajustes periódicos de medicamentos pela CMED. Então, ao longo do tempo, é possível imaginar que algum problema vai haver em relação à suficiência desse recurso. E esse recurso ele é repassado no modelo APAC, inicialmente com cobertura total pelo Ministério da Saúde. Nesses primeiros 2 anos, todos os casos que se apresentarem, eles vão ser tratados com o recurso que foi previsto para isso, recurso do Ministério da Saúde. A partir daí, o Ministério da Saúde vai ver quantos foram tratados e vai distribuir o correspondente a esse recurso para a rede, e, a partir daí, a rede tem que tratar com esse recurso ad eterno. Também há um congelamento desse investimento, e, qualquer caso a mais, vai precisar de recurso local para tratamento. Então, temos problemas com esse modelo APAC para medicamento. Compra centralizada. A cada certame licitatório, a cada ano, o Ministério da Saúde renegocia preços dos contratos. E essa renegociação tanto espelha a necessidade de redução de preço, quando você aumentou o volume de compra, como, eventualmente, um ajuste acima, se você houve uma crise cambial, se você houve algum problema de inflação, os riscos habituais do Brasil. Então, dos 2 modelos, eu acho que o modelo de compra centralizada é o único que tem flexibilidade nesses ajustes e sustentabilidade de longo prazo. O modelo de APAC exclusiva de medicamento, já experimentamos, e o resultado não é tão positivo. Eu só queria fazer um comentário um pouquinho sobre uma cortina de fumaça que se joga sobre este problema central, que é o orçamento. E essa cortina de fumaça inclui toda essa história dos protocolos, essa glamorização da necessidade de um protocolo. O Ministério da Saúde já demonstrou que não tem capacidade, e nunca vai ter a capacidade de atualizar ou publicar os PCDTs com uma atualização frequente o suficiente para acompanhar a ciência. Ela é frequente, sim, para acompanhar a falta de capacidade de incorporar coisas novas, porque isso é real. Mas, assim, mesmo no setor privado, essa questão de, vamos fazer o protocolo, cada hospital faz seu protocolo, isso não faz o menor sentido intelectual, porque a ciência ela é homogênea no mundo. Então, vamos parar de fingir que a gente vai analisar se uma droga é boa ou não, vamos parar de ler 100 artigos para ver se aquela droga deve ou não ser incorporada, vamos confiar numa sociedade europeia de oncologia. Aliás, parênteses, o sistema de saúde na Europa, ele é socializado na imensa maioria dos países, então a ESMO dita, e muitos países levam a sério o que a ESMO fala, vamos deixar eles fazerem a avaliação da tecnologia para dizer se é categoria A, B, ou se é categoria 4 ou 5 de benefício clínico, e vamos partir só para a discussão do impacto orçamentário e da nossa possibilidade de arcar com o custo. E aí vamos entrar na discussão com os fornecedores, com os fabricantes, e deixar o ônus de uma não compra pelo governo para o fabricante. Então, o governo dizer, olha, o mundo científico diz que a droga A, que osimertinib, é boa para câncer de pulmão EGFR mutado. Isso é passível, não é mais passível de discussão. Não tem o grupo brasileiro que vai analisar o dado científico. Não tem. Aquilo já foi pacificado. Aquilo é útil, a droga deveria ser incorporada. O governo brasileiro sentou com o fabricante para negociar e conseguiu avaliar que tinha condição de subir até tanto o quanto ele pagaria por esta droga. O governo brasileiro comunica que, lamentavelmente, o fabricante se negou a vender por este valor, e você joga o ônus de não disponibilizar uma droga no sistema público brasileiro, que cuida de 180 milhões de pessoas, para o colo do fabricante.
O que não pode é usar essa cortina de fumaça de não está no PCDT. Que PCDT? Gente, desculpa falar, eu vou trazer uma notícia para vocês. O PCDT é irrelevante na ciência, o PCDT é irrelevante para a medicina, para a prática médica. Todo médico sabe entrar num guideline da ESMO, ver o que está aprovado no seu país e usar o melhor tratamento possível para o seu paciente. Se vocês querem um protocolo, pega o protocolo do ICESP. O ICESP é muito mais dinâmico em atualizar seu protocolo do que o PCDT, o Ministério da Saúde ou qualquer outro hospital. Esse negócio de a gente investigar hospital por hospital, qual é o teu protocolo de tratamento, para e pensa. Ou uma droga é boa ou não é boa, ou um tratamento é bom ou não é bom. Deveria ser homogeneamente aprovado. Deveria ter um único protocolo no SUS inteiro para uma determinada doença. E a gente fica perguntando para 300 hospitais qual é o teu protocolo de tratamento. Isso não faz sentido intelectual. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não focar demais nessa questão de PCDT, protocolo, porque é que nem o colega disse. O que importa é orçamento, o que importa é preço de venda da droga, se cabe ou não cabe no nosso orçamento, e para isso precisa de vontade política, de priorizar aquilo que é tratamento oncológico moderno. Vou ser rápido. Então, um mecanismo muito interessante que tem de discutir essa forma de financiamento são os acordos de compartilhamento de risco. O que acontece? Esses acordos são sigilosos, isso não é só no Brasil, está no primeiro passo ainda para fazer isso. Isso é muito utilizado já em vários outros países, principalmente na Europa. Esses acordos são feitos de forma sigilosa, os próprios fabricantes não aceitam, porque esses acordos, basicamente, assim, vou pagar, mas dependendo do resultado que esse medicamento me comprovar está sendo produzido. Existem várias formas, assim, vou pagar parcialmente, ou vou esperar os resultados para pagar, e a indústria vai arcar com algum custo sobre isso também. Há várias possibilidades. Normalmente, esses acordos são sigilosos, e há vários outros casos em que incorporações são feitas nessas condições, a Inglaterra faz bastante, só que sem divulgar o preço que está pagando pelo medicamento. Como é que você vai ter cartas claras para negociar dessa forma? Se você não sabe quanto foi negociado e quanto está sendo pago naquele país, para você tentar argumentar alguma coisa possível para cá também. Então, assim, duas coisas. Eu acho que a gente tem que avançar nesses acordos de compartilhamento de risco, mas fazer de uma forma que seja transparente e trabalhar, inclusive, junto a outros sistemas públicos para que atuem de forma unida. Fala, o interesse da Inglaterra de incorporar também é o interesse do Brasil. O que você conseguir fazer aí, quem sabe a gente discutindo junto, eu consigo fazer aqui também. Né? Mais uma frente que eu acho que é bem promissora nesse objetivo. Bem rapidinho, Lu, porque pegando esse gancho do Bruno, acho que, às vezes, quando a gente tem situações em que todos reconhecem que é bom, que deveria ser disponibilizado para os pacientes, e o problema é preço, acho que isso nos permite ter uma reflexão sobre todo um espectro de alternativas que nós temos para lidar com isso. O que eu falo no espectro? É que assim, não existe uma coisa binária, dizer sim e não, pelo que está posto agora na mesa. Eu posso criar situações que me facilitem, que me permitam incorporar. Por exemplo, isso. Você, num espectro, você pode pagar o PCMed, você pode pagar um preço de negociação, você pode fazer um acordo de risco compartilhado. No limite, eu posso aumentar imposto e quebrar patente. Fazer licenciamento compulsório. Não é, assim, eu estou falando aumentar imposto e licenciamento compulsório, isso não é para ser usado, é como a gente tem que ver como se fosse uma bomba atômica, que eu tenho num espectro de alternativas se eu quero trabalhar com a premissa de não deixar ninguém para trás. Eu só vou usar se for, assim, absurdamente necessário dentro dos termos da lei, mas eu preciso saber um espectro. E o que eu mais vejo em reuniões é que, às vezes, a reunião está terminando, não conseguem chegar a nenhum, e aí, assim, já estão meio que cansados ali, vamos não. As pessoas podem submeter depois de novo. Cara, pessoas estão ficando para trás porque aquela decisão não foi estressada o suficiente. Então, acho que, a partir desse momento, você sabendo que o problema é preço, vai atrás de um monte de medidas regulatórias possíveis para tentar resolver e superar aquele obstáculo. Oi? Acho que voltou. Então, agradeço demais a mesa. Peço para todos vocês, né, uma salva de palmas para os nossos especialistas. Encerramos aqui o nosso segundo bloco da manhã.